Homofobia sim, violência não. É, o título hoje da mensagem é mais contundente, né? Mais polêmico, digamos assim, né? Quem sabe o significado de polêmico, né? Uma palavra que teve uma mistura aí tanto do grego como uma definição também do latim, polêmicos, né? Significa aquele que traz divergência. Então eu quero trazer um posicionamento baseado não em ideologias, né? Eu acho que o propósito desse canal é realmente a gente romper essa polarização de direita, esquerda, mas principalmente os extremos, né? E trazermos uma abordagem científica, o que a gente precisa nesse momento no nosso país, mas não só agora, de muito tempo, né? E vamos continuar precisando é de honestidade intelectual. Então, se você quer entender a profundidade desse conhecimento, você quer emancipar o seu conhecimento e ser mais honesto intelectualmente, você vai ver que as barreiras, os preconceitos infundados vão ser rompidos. Você que não me conhece, boa tarde. Estou aqui tomando uma vitamina D. Eu sou o Dr. Matheus Sadler. Eu sou advogado, pós-graduado em Direito Público desde 2007 e tenho uma autoridade na área para falar, tanto pelo meu mestrado agora em Políticas Públicas e Governo, pela FGV, que eu estou fazendo. Na área da saúde estou fazendo um doutorado em Medicina Natural, também chamado de Naturopatia. Mas a minha autoridade no tema vem de longo tempo de estudo, né? Sou formado, né, e passei na UAB de primeira, já fiz a pós-graduação em 2007 e acompanhei a criação da Maria da Penha. E na época chamava a atenção sobre os extremismos. Em não cuidarmos do ser humano, mas irmos segmentando. Mas também não foi uma inovação aberrante da Maria da Penha. Desde os crimes raciais, de etnia, tudo se polarizando e valorizando. Mas um crime específico contra uma cor, ou contra uma suposta raça, ou um grupo étnico, tinha que ter um agravamento de pena. Eu chamava atenção. O problema disso é a raiz, é o fundamento. É você começar a valorizar, ou supervalorizar, ou supercriminalizar algumas condutas e não atuar contra a essência, que é a violência, que é a agressão verbal, que é um campo minado aqui na internet, muitas vezes um campo livre, e também a agressão física, né? Então, sinta-se à vontade, deixar um comentário, um posicionamento. Hoje esse vídeo é um pouco maior, né? É um vídeo com mais conteúdo, com essência, né? Um vídeo baseado em ciência, de evidências, de fundamento, e na verdade, né, que a melhor definição de ciência é a busca pela verdade. Então, pessoal, olha só, a minha autoridade no tema vem. Eu fui uma das primeiras pessoas na internet a falar do direito dos homens, né? Para posicionar, né? Mas na verdade é interessante a gente falar de direitos humanos, né? Como ser humano. O que eu quero trazer para vocês agora é essa polêmica com esse rapaz que se apresenta como Érica Wilton, né? Um militante radical do PSOL, que dá para ver que a própria causa dele, a própria manifestação dele, você vê que realmente é um discurso muito pouco fundamentado filosoficamente, para não dizer nada, né? Baseado em ódio, em jargão, em fúria, em mexer com emoções, com segmentos que muitas vezes não se sentem representados por esses, né? E essa abordagem dele ter assumido como presidente aí da Comissão de Direito das Mulheres, né? A Comissão das Mulheres aí na Câmara dos Deputados. E a polêmica do Ratinho, né? Que se manifestou, né? Tem um jeito dele peculiar, a gente sabe que o Ratinho não tem uma fundamentação científica embasada nos argumentos dele, mas ele traz alguns recortes interessantes, né? Alguns sensos comuns que também têm fundamento na ciência, né? E aí ele falou que realmente esse rapaz não poderia estar assumindo, porque ele não menstrua, ele, né, não tem órgão, o sistema reprodutor feminino, tal, ele não é uma mulher, né? E ele mesmo não se identificava como mulher. Tem até um recorte de um outro vídeo, salvo engano, acho que foi o Kim Kataguiri, outra pessoa, não foi até o Nicolas, falando que ele mesmo, salvo engano, há 2, 3 anos atrás, no momento da eleição, ele estava se identificando como travesti. Ele não era trans. Ele não queria assumir identidade de mulher. Ele era um homem que se posicionava, se vestia como mulher. E agora ele achou interessante mudar, né? Então, muda, mas não quer ter responsabilidade com as consequências do argumento. Só quer, digamos assim, lacrar. O que acontece, pessoal? O vídeo do Ratinho é triste o posicionamento, né? Você vê que praticamente todos os vídeos das mulheres também que estão, né, digamos, num lugar de fala, né? Isso aí é uma situação muito complicada, né, de se posicionar, como se você defender uma verdade, um argumento científico, você tem que ter algum tipo de experiência, vivência, uma ligação, que eles tentam falar que é direta, assim, não tem fundamentação, né? Lugar de fala é o lugar que você vai falar a verdade, que você vai trazer uma ponderação filosófica, quando não tem uma verdade, você vai trazer questionamentos para se procurar essa verdade, né? Não ser taxativo, né? E aí o Ratinho já começou o vídeo dele, entra aí para vocês verem. Ele entrou no... Passando um caminhão aqui, deixa eu sair um pouquinho aqui para não fazer tanto barulho. Olha lá, até um caminhão dos bombeiros. O Ratinho já começa a falar assim, eu defendo o direito dos trans. Cara, infelizmente, não tem como a gente defender direito dos trans. A gente tem que defender direitos humanos. Só que aquele ser humano ali, ele tem o direito de fazer o que ele quiser com o corpo dele. Mas aí, isso não dá a ele o direito de exigir que os outros aceitem ele conforme o que ele acha que ele é. Porque aí tem um recorte. Ele não pode mudar a biologia. Ele não pode mudar a essência das coisas. Ele tem a opinião dele, ele quer se vestir daquele jeito. Então aí é um recorte muito maior
que lá em 2013, quando eu trouxe essa abordagem, outro recorte, né? Eu saí a candidato a deputado federal na época, né? E fiquei conhecido como candidato do kit macho e kit fêmea. Tinha alguns recortes ali que na época, em maturidade, né? Muitos anos atrás, 13 anos atrás, né? Quase 13 anos atrás, tinha alguns radicalismos, algumas coisas, alguma experiência também que não foi muito prudente, na época religiosa demais. Enfim, mas cientificamente eu trouxe umas abordagens quanto à criação desse chamado direito homoafetivo, né? Que na época foi criada por uma desembargadora aposentada lá do Rio Grande do Sul, do TJ do Rio Grande do Sul, chamado Maria Berenice. E eu já falava que era um fiasco, não tinha fundamento filosófico nem no direito, e aí o Supremo, eu alertei na época, eu acho que vocês acham até o vídeo aí na internet, que na época o Antônio Gurgel, que era o procurador, ele estava preparando uma denúncia e tentando ampliar os crimes de raça, né, a defesa, no Código Penal, os crimes que tipificam, né, esses crimes de raça, que já é uma aberração, né, tanto injúria racial, como agravamento de penas, de homicídio, dependendo do objeto ali, uma situação, né, muito complicada. E eu falei da aberração que ele estava tentando fazer na época, que era poder ampliar a definição dos crimes de raça, que já eram complicados e errados, para poder incluir essa suposta homofobia, que na época, entendeu? Ninguém sabia como é que você se defender. Como hoje ainda tem uma certa problemática, né? Porque você vai se posicionar contra as práticas homossexuais, né? Aí você já é chamado de homofóbico. Mas você não defende violência, agressão, você só é contra o comportamento homossexual, você não quer isso pra tua vida, você não pratica e não quer pra tua família, entendeu? Como outros, né? Também vamos fazer um recorte, né? O homossexualismo não é a maior aberração, a única aberração do mundo, né? Tem outras coisas que eram até aceitas historicamente, como poligamia, você vê até muitas vezes na Bíblia defendendo isso, né? Tiveram vários homens nobres aí, tidos como de Deus, que tiveram várias mulheres, né? Uma situação muito degradante, né? Em relação ao papel da mulher, né? Subalterno, entendeu? Dividir ali o carinho, o amor com outras, né? Ser subjugada. Muito complicado isso, né? E o que acontece? Hoje eles chamam de poliamor, né? Isso também é uma aberração. Quem sabe, né, um fundamento filosófico vê que não tem como você amar, se integrar, se entregar a um relacionamento com múltiplas pessoas, né? Traição, né? Por mais que a poligamia seja consentida, o fundamento filosófico dela não se sustenta. Mas então, tá vendo? Homossexualismo, traição, pedofilia, entendeu? São várias práticas, né? Zoofilia, necrofilia, né? Sexo com pessoas mortas, né? São vários comportamentos, né, que são destrutivos em si, mas a sociedade faz um recorte, né? Realmente, e tem se optado hoje por não criminalizar a prática homossexual, né? Mas a questão da apologia ao homossexualismo tá amplo, né? Se antigamente era vergonhoso, hoje virou motivo de orgulho, né? Que é muito complicado isso aí, porque, enfim, alguns recortes, né? Até no caso do transexualismo aí, né? Até teve um racha no ano passado do movimento LGBTQIA+, tal, porque eles tiraram os trans e os travestis porque viram que realmente é um comportamento destrutivo do ser humano e que não dava para conciliar com os direitos, né? Então estão voltando a chamar de direito LG, né? O GLS, quer dizer, né? Gays, lésbicas, simpatizantes, né? E o recorte é o seguinte, né? Nós temos casos, né, já na área do direito, aqui no Brasil, pessoas casando, entendeu? Com homens que fizeram a mutilação de genitália, né? E trocaram o documento, né? Não existe legislação aprovada no Congresso Nacional, foi uma usurpação do Poder Judiciário, né, que julgou extra legem, né, ultra legem, né, e criou direito, até em termo penal também, criou um crime contra a lei, sendo que é um fundamento, o princípio básico da segurança jurídica no direito é o princípio da legalidade, né? Imagina, se você fizesse alguma coisa, chegasse ali na delegacia, isso aqui agora é crime. Não, por que não? Porque acabou de decidir, a gente viu que não é legal a sua conduta, entendeu? Então calma aí. Tem que ter uma lei anterior, né, para se definir o crime. Mas o Supremo rompeu isso, criou esse crime, e hoje estamos aí, né, discutindo aí reformas, vou até ampliar um pouquinho aqui sobre necessidade de impeachment de ministro do Supremo. Meus amigos, isso é muito paliativo, isso é muito pontual. Tudo bem que agora o Romeu Zema até avançou um pouco mais e partiu para pedir o impeachment do Alcolumbre, que realmente é ele que está assentando nos pedidos de impeachment, que já virou também uma grande disputa de ego, né? Agora eu estou indo para Brasília apresentar o pedido do impeachment do ministro tal. Aí vai lá. Agora, daqui a pouco, no outro dia, 2 dias depois, o outro, que agora esse é mais fundamentado. Não vai chegar nada a isso, né? A gente sabe que realmente isso aí cada vez mais empodera o Alcolumbre, que cobra um preço mais alto, né? Para poder não despachar. Quanto melhor for o fundamento, mais ele tem poder para a negociação de bastidores. Então, assim, o que acontece? Nessas temáticas aqui nesse canal, você sempre vai ver um conteúdo mais propositivo. A gente sempre vai fazer um recorte, não buscando simplesmente ineditismo. Pode ser que seja inédito, mas se não for, vamos trazer uma abordagem filosófica mais pontual, mais contundente, e você pode estar acrescentando conteúdo aqui. Entendeu? Porque o que a gente precisa aí? O que é a proposição agora desse argumento, né? A gente precisa de uma reforma do Poder Judiciário, mas uma reforma de verdade. Tá? O que a gente precisa? A gente precisa de mandato para ministro do Supremo, igual ao senador. Se escolheram 8 anos, então vamos colocar 8 anos para o ministro Supremo. E outra coisa, aqui é uma mudança de verdade, tá? Que a níveis mundiais, tanto governos de direita como de esquerdas implementaram, né? Tanto no México, na Bolívia, também agora recentemente, que é o quê? Democracia direta para os ministros do Supremo, com voto. Vamos escolher esses caras, vamos escolher. A gente já está vendo aqui currículo,
né? Não tem concurso para passar, isso é tudo decidido de bastidores. Vamos trazer para a população. Vamos ver qual deputado, qual senador. Eu sei que tem pessoas boas, bem empenhadas aí. Mas no campo da direita, né? A gente sabe que no campo da esquerda é mais complicado. Não que eu goste de taxar todos como canalhas, desonestos, não. Mas a gente sabe que é mais evidente a falta de honestidade intelectual. Mas na direita também, principalmente no segmento religioso, tem muito fanatismo e muita desonestidade intelectual. Mas enfim, divulga esse vídeo. Chama atenção. Vamos encabeçar? Alguém se dispõe para a gente fazer realmente uma mudança de verdade no Poder Judiciário? Vamos lá? Mandato de 8 anos e democracia direta. Voto para os ministros supremos. Vamos nós escolher, moço. Vamos nós escolhermos. Vamos poder escolher os ministros do Supremo. Que tal? Não vai ser perfeito, mas com certeza muito mais transparente e muito mais democrático. Não é verdade? Então vamos trazer um ambiente salutar, sem fanatismo, sem agressões, né? E trazer discussões para que realmente a gente pense nessa questão de um homem ou uma mulher tá tendo direito de registro de enganar a população. Isso é muito mais profundo. Pessoas se casando com essas pessoas achando que são do sexo oposto, entendeu? E muitas vezes depois de tempo vai fazer uma ressonância ou algum exame mais específico de genética, descobre que a pessoa não é biologicamente aquilo que ela está aparentando, né? E o pior disso tudo, não foi feito de uma forma democrática. Foi feita por esse poder judiciário que agora cada vez mais está se mostrando os bastidores dele, né? E então é necessário a gente ter mais fundamento, mais conteúdo, mais ciência, mais filosofia, menos preconceito para abordar múltiplos temas. Então sim, pelo direito de você ser homofóbico, não violento. Nada de xingar, bater, querer mudar ninguém à força, né? Até porque o homossexualismo não é o único problema. Temos diversos outros problemas psiquiátricos na população, né? Diversos problemas morais, vida dupla, de aparências, né? Muitas vezes também uma masculinidade tóxica, agressiva, briguenta, estúpida, ridícula, como o feminismo tóxico também, do mesmo jeito. Agressiva, barraqueira, chiliquenta, dissimulada, inventando essas denúncias caluniosas aí, né? De suposta Maria da Penha, né? Então, se você gostou desse conteúdo, chegou até o final, é porque você está disposto a escutar coisas que podem ser até incômodas, mas ninguém aqui está querendo mudar ninguém à força. Você toca a sua vida do jeito que você quiser. Agora você só tem que ter honestidade intelectual para assumir que tem coisas que não dependem de opinião. Depende de verdades que existem sim, verdades absolutas e definições. Por exemplo, ó, se eu olhar para essa planta aqui, não é porque eu sou ambientalista, da causa verde, do Greenpeace, que eu vou chamar de planta. Aí se eu pegar uma galera mais radical no outro extremo, não, tem que queimar petróleo mesmo, entendeu? Vale é o industrializado, Coca-Cola que é vida. Isso aí para mim não é planta, não. Isso aí para mim é um avião. Não, não. Aqui não depende de opinião. Isso aqui é ciência. Entendeu? Então aqui não depende de valores. Ah, dos nossos valores. A Mara Maravilha entrou agora nessa discussão. Ratinho, eu te apoio que os nossos valores, não sei o que. Não, Mara. Isso não são valores, isso é biologia. Não depende se você é ateu, se você é cristão, se você é budista, muçulmano. Entendeu? Não. Isso é ciência. Isso aqui é planta tem uma definição biológica. Entendeu? Coca-Cola tem outra definição. Então aqui não vai dos meus valores. Entendeu? Então se a pessoa quer viver como trans, como travesti, que seja verdadeiro. Que ela dê também o direito dos outros opinarem sobre ela e querer ou não se relacionar com aquela pessoa achando certo ou errado. Que não pode ser agressivo, violento, de jeito nenhum. Querer resolver nada na paulada, no xingamento. Porque onde sobram xingamentos, faltam argumentos. Entendeu? Então quando a gente analisar uma pessoa dessa agressiva, desse jeito, xingando, não é nem pra gente entrar pra discutir. Assim, meu amigo, sinceramente, eu vou discutir que isso aqui é avião, eu vou vir aqui, olhem tantos vídeos pra pessoa vir explicar o que é biologia e mulher, porque não, estão chamando a planta de avião, mais um absurdo, meu amigo. É só fazer o recorte, e esse é desonesto intelectual. O que a gente vai fazer com esse? Não dá pra estar promovendo esse tipo de pessoa, né? Entendeu? Então aí cabe uma discriminação justa. O que significa discriminação? Da etimologia da palavra do português. Discriminar, separar, distinguir, e no âmbito penal, definir o que é crime ou o que não é crime. Então a gente tem que separar essas pessoas de um convívio inocente achando que todo tipo de opinião e todo tipo de postura é possível. Não. Essa pessoa é uma desonesta intelectual e muito perigosa nas relações humanas. Aí a gente tem que pensar o que a gente tem que fazer. Valeu? Forte abraço. E aí, vitamina D? Olha lá o solzinho lá saiu, ó. É. Saúde, Brasil. O foco do nosso canal é que é muito mais saúde. Longevidade, qualidade de vida. Independente do que tu fez pro passado, você pode viver muito melhor agora. Mas não deixe pra depois. Tá bom? Mas ó, qualquer área da nossa vida a gente precisa de intelectual. E nós somos um ser humano integrado. Nós não podemos ficar segmentando. Não, agora eu só falo daquilo ali. Uma opinião no campo de fala que não. Se você tem preparo, se você tem honestidade intelectual, você pode falar de tudo. Mas muitas vezes você tem que ouvir mais e falar menos. Por isso que fala que a gente tem 2 ouvidos e uma boca só. Né? Então se você tem autoridade, se você estudou, se posiciona, então você traz um argumento, com educação. Senão você aprende. Daqui a pouco você pergunta, daqui a pouco você está se posicionando. Não é verdade? Valeu, forte abraço, divulgue essa informação e se inscreva no nosso canal agora. Porque vamos ter muitos assuntos polêmicos, não no sentido pejorativo, mas no sentido real, para emancipar o intelecto. Forte abraço, Brasil!